Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria parabenizar, né, o pessoal da organização por fazer um evento tão bacana aqui. Como já foi falado, eu vim em Manaus em 2017, quando a gente fez o Agile Testers, e foi um evento bem legal. E é bom estar aqui hoje de novo. O meu tema hoje é um pouco mais filosófico, então seria legal se a galera pudesse participar também, interagir, não só eu falando aqui numa posição de passar conhecimento. É legal porque a palestra tem links com as outras que vocês já viram, e eu juro que nenhum dos palestrantes viu o material do outro para linkar isso, então é uma coisa legal. Eu vou falar um pouco sobre esse tema que a gente vê a galera comentando tanto, que é a cultura de qualidade. Já fui apresentada, né? Eu sou Samantha. Hoje eu trabalho remoto para uma plataforma de pagamentos americana, que é a PayCertify. Todo o nosso time de desenvolvimento é remoto e está distribuído pelo mundo. Já fui mais ativa em evento. Hoje eu brinco que eu estou aposentada, depois dos Agile Testers de 2017, que a gente fez em todas as regiões. Foram 10 eventos pelo país, então deu para cansar bastante de evento. Mas eu ainda participo ajudando em algumas iniciativas, como o Agile Testers, que tem os stickers lá fora. Os MOTs, né, que são os chapters do Ministry of Testing. Eu ajudei a fundar o do Rio e o de São Paulo. E vocês me acham em praticamente qualquer lugar como Samantha Cecília. Tem o meu site também, que é samanthacecilia.com, onde tem todos os materiais de eventos, palestras e etc. Queria começar com esse meme, né, a palestra, que quando a gente fala de cultura de qualidade, é uma coisa muito... Quando a gente fala de qualidade, é um termo muito abstrato, né? Se eu parar aqui e perguntar para cada uma das pessoas que está participando desse evento o que é qualidade, cada um vai vir com um aspecto diferente. Eu acho muito difícil que duas pessoas falem exatamente a mesma coisa. Então, cada uma vai vir com um aspecto totalmente diferente, e isso está extremamente ligado às expectativas, né? Então, é o que normalmente acontece no nosso dia a dia, e a gente já viu na primeira palestra, né? Que às vezes a gente acha que está tudo bem, a gente, né, enquanto pessoas que trabalham com software, né, foi desenvolvido, foi testado, está funcionando, e aí quando chega lá para o usuário final, ele não gosta, ou ele tem dificuldade de usar. Então, ele tem uma expectativa diferente da nossa, que está ali trabalhando e desenvolvendo software. Eu gosto de definir qualidade como uma característica percebida, que é feita das expectativas do usuário, que é uma coisa que a gente não consegue controlar. Não tem como você querer obrigar o usuário a falar, não, mas assim, não tem bug, eu testei, está certo. E aí o usuário fala, mas eu não consigo fazer o que eu precisava fazer. Então, essa é uma dificuldade muito grande que eu vejo quando a gente fala de qualidade de software, porque é uma coisa que o usuário percebe, ele vai te dizer se está bom para ele ou se está ruim para ele. E aí, eu gosto de usar essa definição também, que a gente pega lá no Agile Testing, né, da Lisa Crispy e da Janet, que a qualidade de um produto de software ela é formada por vários componentes. Como eu já dei o exemplo, cada um aqui vai falar uma característica diferente. Então, eu sei que tem pessoas que vão falar que a parte mais importante, seja no produto que vocês estão trabalhando, ou seja, o que vocês acreditam como qualidade no geral, é a parte de, por exemplo, acessibilidade. Ou por exemplo, funcional. As coisas têm que estar funcionando de acordo com os requisitos que foram pedidos. Ou performance, por exemplo, porque a expectativa de ter acessos é muito grande e precisa performar independente de quantas pessoas utilizem. Então, cada uma dessas características, elas em conjunto formam o que a gente chama que é a qualidade de um produto de software. E aí, se a gente for voltar um pouquinho mais no tempo e procurar a definição da própria ISO, a gente também vê essa questão de você ter diferentes características que compõem a qualidade do software. E aí, esse aqui é o desenho da ISO 25010, onde a gente vê a separação em alguns grupos, e dentro de cada grupo a gente tem uma série que a gente pode chamar de atributos, né? Então, como eu já dei o exemplo, a gente fala muito da parte funcional, que é óbvio, né? Tem que estar funcionando de acordo com o que foi pedido, com o que é esperado. Tem a parte de performance, tem a parte de ser compatível. Então, eu, por exemplo, estou trabalhando num produto que eu sei que os meus usuários
trabalham com ambientes diferentes. Então, se eu estou falando de uma aplicação web, por exemplo, eu sei que a pessoa vai usar um Chrome, vai ter gente até usando o Internet Explorer, vai estar usando o Mozilla, e etc. Então, eu preciso ter compatibilidade com isso, ou mesmo se a gente está falando de apps, eu sei que vão ter pessoas que vão ter um iPhone, tem pessoas que vão usar um Samsung, tem pessoas que vão usar o Xiaomi. Então, a gente sabe que precisa funcionar para essas diferentes plataformas. Usabilidade, confiabilidade, segurança, que a gente também já teve uma palestra específica sobre isso aqui, manutenibilidade também e portabilidade. Então, se a gente volta lá na ISO, a gente tem uma série de características que compõem o que a gente chama que é qualidade de software. E aí, imaginando o nosso dia a dia hoje, de uma série de coisas para fazer, normalmente um tempo específico para entregar, a gente já vê que é meio difícil conseguir garantir tudo isso dentro do tempo que a gente precisa e com os recursos que a gente tem. Mas tenham em mente que, assim, quando a gente fala de qualidade de software, não é assim, beleza, as coisas têm que estar funcionando, mas o que é funcionando dentro daquele seu contexto? Se vocês forem no Wikipedia e olharem lá a página que fala de atributos de qualidade, vocês vão achar essa lista enorme de vários atributos de qualidade. E, de novo, é muito difícil você, dentro de um projeto com uma série de restrições, poder dizer que você garante todos esses atributos. Então, por isso que a gente vai falar um pouco aqui dessa questão do que é a cultura de qualidade e o que é qualidade dentro do seu produto, dentro do seu projeto e dentro do seu time, para você ter mais ferramentas para conseguir definir o que é qualidade para esse grupo que você trabalha e como você vai conseguir atingir isso. E aí, agora entra essa parte. Se vocês pararem para pensar hoje, no projeto que vocês estão, o que é qualidade para o seu cliente? Alguém quer dar um exemplo do que é qualidade para o cliente que tem hoje? Está difícil de enxergar vocês. Segurança? Mas o que seria a qualidade para o cliente? Oi, não vi. Usabilidade? E para o time de desenvolvimento? O time de desenvolvimento de vocês, o que ele acha que é qualidade para o produto que vocês estão trabalhando? Eu vejo algumas pessoas rindo, porque vocês estão rindo. Da minha máquina funcionando. No meu container, né? Agora não é mais na minha máquina, no meu container funciona. Mas o que é a qualidade para o time de desenvolvimento? Oi? Cliente não reclama? Uma coisa que deveria ser qualidade para a gente, enquanto time de desenvolvimento, e que às vezes a gente esquece, é a manutenção, né? Porque a gente que vai ter que trabalhar naquele código para o resto de, sei lá, o seu ciclo de vida na empresa ou o ciclo de vida do produto, e a gente acaba não pensando que, assim, qualidade também não é só para o usuário final, é também para o time que está trabalhando. Então, se você tem um código que é mais fácil de manter, e aí você tem uma boa cobertura de teste, você teve definições de arquitetura e etc., isso também é qualidade para o seu time, porque ele vai ter mais facilidade de poder mexer naquele código e incluir mudanças. E para os seus gerentes, o que é qualidade? Relatório. Mas o que? Se tem relatório, tá bom. Gente, eu odeio falar sozinha em palestra. Entregar no prazo. Vocês viram que, assim, a gente primeiro falou que existem diferentes atributos e que nós aqui não trabalhamos no mesmo projeto, tirando eu e o Ramsés. Deve ter pessoas também, grupos que trabalham na mesma empresa. Mas a gente, enquanto pessoas que são da mesma área, cada um tem uma ideia diferente. E se a gente for diminuindo, né, o grupo social que a gente está investigando e chegar até mesmo dentro da empresa de vocês ou do time de vocês, as pessoas também vão ter visões diferentes, sejam elas os clientes, os usuários finais, seja o próprio time de desenvolvimento que está trabalhando, sejam os gestores. E aí, até dentro dos papéis também, de repente, a visão da pessoa de produto, seja o PO, seja o gerente de programa, seja o gerente de projeto, para o desenvolvedor, para o tester, para a pessoa que trabalha com infraestrutura, cada um vai ter uma visão diferente. E aí o que a gente acaba passando muitas das vezes é que cada um tem essa visão, tem a sua visão diferente do que é a qualidade guardada para si, e quando a gente entrega no final, aquilo acaba não atingindo as expectativas de todas essas pessoas envolvidas e gerando, né, tudo aquilo que a gente já conhece, que é um monte de issue em produção para resolver, coisas
que obviamente são issues porque não estão atendendo a expectativa, principalmente do cliente, mas que provavelmente não foram definidas no início ou que a gente não parou para pensar, tudo isso porque as expectativas ali eram diferentes. Mais um meme, momento de descontração. E aí, antes de a gente começar a falar de cultura de qualidade, eu trouxe a definição antropológica, né, de cultura. E aí eu queria destacar essas duas partes em negrito. Né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de padrões de comportamento adquiridos que categorizam um grupo social. Então, eu queria que, a partir de hoje, né, e, de novo, essa palestra é bem mais filosófica, tá cheia de crenças pessoais, mas eu enxergo muito isso, de quando a gente fala de cultura de qualidade, né, quando a gente fala de cultura de qualidade de software, é uma coisa que está muito relacionada aos grupos sociais. Então, a gente, obviamente, aqui, enquanto grupo que está nesse evento e tem um background parecido, tem uma ideia do que é qualidade de software, do que é essa cultura de qualidade. Quando vocês vão para dentro da empresa de vocês têm uma outra visão disso, podem ter coisas que têm interseção com o que esse grupo acredita, mas outras coisas vão ser diferentes. E quando você vai para o time, mesmo dentro da mesma empresa, você também vai encontrar visões diferentes em relação a isso. E aí, quando chega nesse momento é que pega, né? Que a gente tem lá que a satisfação é o resultado menos as expectativas. E como eu falei, se a gente começa com as expectativas que não estão alinhadas entre as pessoas envolvidas, com certeza a gente não vai conseguir ter satisfação no final, porque vai sair o resultado com a percepção do desenvolvedor de que tem que estar funcionando no container dele, com a percepção do cliente de que a usabilidade tinha que ser simples, com a percepção do gerente de que as coisas tinham que ter sido entregues no prazo, todo mundo achando que a gente conseguiu atingir lá os 80 e poucos atributos de qualidade que tem no Wikipedia, e no final das contas a gente sabe que não é isso, não funciona assim. E aí eu trouxe alguns passos que ajudam a gente, enquanto time, a conseguir ter uma definição mais clara do que é essa cultura de qualidade ou do que é qualidade para o próprio time. Porque, como eu já falei, assim, é muita prepotência a gente achar que vai conseguir garantir tudo que a gente precisa dentro de um produto, dentro do escopo que a gente tem e, principalmente, dentro do tempo que a gente tem. E se a gente tem... se a gente consegue, de forma mais prática e clara, conseguir enxergar o que é importante para aquele produto, a gente consegue tomar decisões mais conscientes do que a gente vai fazer, do que a gente pode abrir mão e do que a gente não pode abrir mão. Então, dando um exemplo, se você está desenvolvendo um produto para uma área interna da empresa, que 15 pessoas vão acessar, você consegue pensar, putz, eu acho que eu não preciso me preocupar com escalabilidade dessa aplicação, porque eu só tenho 15 pessoas utilizando. Não vai crescer por um período X, por exemplo. Então, é uma coisa que eu não preciso me preocupar agora, eu vou me preocupar com outras coisas. Tem um exemplo que eu acho bem legal, que eu ouvi em uma palestra, acho que foi alguma palestra da ThoughtWorks, por exemplo, que eles fizeram, acho que foi da ThoughtWorks, se eu não me engano, que na época que teve um surto de ebola, eu não lembro qual é o país da África, mas que eles iam desenvolver um aplicativo para ajudar os médicos a poderem, enfim, fazer os atendimentos e registrarem as informações. E daí você imagina que um médico está ali atendendo, né, num momento de surto, ele obviamente tem que estar com a roupa específica, né, e muitas das vezes luva, enfim, tomar todas essas precauções. E daí você pensa, será que essa pessoa vai conseguir, por exemplo, usar um celular para poder entrar com as informações, sendo que ele está atendendo o paciente, está com luva, enfim, está com máscara e etc.? Não, você tem que pensar que você precisa de um dispositivo mais adequado para poder atender a necessidade daquele médico, no caso, naquele momento. Então, aí é de novo, né, e linkando com a primeira palestra que a gente teve, esse conhecimento de quem é o usuário e como ele se comporta te ajuda muito a conseguir fazer essas definições e você saber que, para esse produto que eu estou trabalhando, eu sei que segurança é extremamente importante, é o top 1 ou é o top 2. Então, eu sei que eu preciso separar, dentro de tudo que eu vou fazer no meu projeto, formas de eu conseguir atingir o nível de segurança que eu preciso, formas de eu conseguir atingir o nível de performance, o nível de usabilidade que eu preciso. E por isso que, então, conhecer o usuário e entender as necessidades dele é extremamente importante, porque a gente está acostumado com esse dia a dia de desenvolvimento e dos projetos que a gente trabalha, e aí, muitas das vezes, até mesmo quem
quem trabalha com teste, que normalmente é um pouco mais crítico, né, enfim, em olhar a aplicação e pensar em caminhos alternativos e fazer uma série de coisas, mesmo assim você acaba ficando viciado em fazer determinados fluxos e determinados testes, que depois você para e olha, putz, o meu usuário não faz desse jeito, ele não usa a feature desse jeito. O segundo é você conseguir definir esses atributos, né, que a gente está chamando de atributos de qualidade, que faz sentido e priorizá-los, porque, de novo, a gente não vai conseguir fazer tudo e garantir 100% de tudo. Então, é importante, de forma consciente, você entender, e aí, né, entra no que a gente fala de requisitos funcionais e não funcionais, quais são os top 5 relacionados ao produto que você está trabalhando, e, então, ter um plano para você poder atingir isso. Daí você consegue definir a abordagem de testes, né? E partir para poder implementar continuous testing, por exemplo, porque a gente acaba, eu tenho visto muito alguns movimentos, né, dentro da nossa comunidade de teste no geral, que de um tempo para cá, como começou a se falar muito de automação e ferramenta e essa série de coisa, as pessoas meio que já partem do início para escrever teste automatizado, por exemplo. Mas escrever teste automatizado sem saber o que você está testando ou por que você está fazendo, também não adianta muita coisa. Só você vai ter um monte de script de teste automatizado que não está garantindo nada porque você não parou para pensar o que você precisa garantir. Então, pensar um pouco antes e antes de executar ou fazer qualquer coisa, conseguir criar um plano, né, e definir uma abordagem que faz sentido dentro daquele produto que você está trabalhando. E aí é por isso que eu digo que, quando a gente está falando desse tema, ferramentas, processos e frameworks são secundários, porque não adianta você escolher ferramenta, não adianta você escolher processo, seja em qualquer área que seja de desenvolvimento, ou seja, o processo que você vai usar para organizar o seu projeto, seja o framework ágil que você vai usar, não adianta você escolher isso primeiro e querer encaixar todo o resto dentro disso. É o contrário. Primeiro você tem que entender qual é a sua organização, o que você precisa fazer, de novo, quais são os atributos importantes, qual é o caminho que você precisa seguir, e depois você consegue escolher essas coisas com uma melhor definição, né? A gente até passou por isso alguns dias atrás na empresa, de ter uma proposta de mudar uma ferramenta de teste, por exemplo, que a gente está usando, mas, assim, beleza, por que mudar? Só porque está tendo mais material na internet, tem muita gente falando e usando, isso, para mim, não diz muita coisa. A gente precisa parar um pouco, às vezes, de tentar, né? É óbvio que inovar é bom, usar coisas novas é bom, a gente precisa ficar de olho no que está surgindo, precisa estudar e ter noção, mas só usar as coisas por usar, não tem como depois você medir resultado e saber se aquilo realmente favoreceu o seu trabalho ou não. Então, é importante você entender, porque, de novo, falando do que é importante para o seu produto, né? Voltando no exemplo de compatibilidade. Se você sabe que o seu público-alvo usa diferentes tipos de browser, por exemplo, eu trabalhei num projeto uns anos atrás que a maior parte dos assinantes que iam ter acesso àquele conteúdo usavam o IE 9 na época, porque eram pessoas mais idosas que não tinham conhecimento de tecnologia, não sabem instalar o Chrome, não sabem atualizar a parada. E era uma questão de um produto de assinatura que aquela pessoa estava pagando para poder acessar o conteúdo. Então, assim, se eu, por exemplo, quisesse usar uma ferramenta para automatizar teste, nesse exemplo, que não suporta Internet Explorer, sim, não ia adiantar de nada, porque eu sabia que eu tinha uma boa parte do meu público que usava e eu precisava garantir a compatibilidade com aquilo. Então, é importante a gente não só, né, definir os critérios de qualidade que são importantes para o produto, mas também os critérios que são importantes para as ferramentas que eu vou usar, para os processos que eu vou usar. Então, estava até conversando mais cedo com o Ramsés, a gente estava falando da questão de sprints, né? Tipo, beleza, vamos fazer sprints de 2 semanas, mas o nosso ambiente muda o tempo inteiro. 2 semanas é muito tempo, a gente não consegue se planejar por 2 semanas. Então, não adianta eu querer forçar de seguir alguma coisa e seguir um padrão de, por exemplo, ter sprint de 2 semanas, se eu sei que eu não vou conseguir fechar aquela sprint. Eu vou ter muita interrupção, eu vou ter muita mudança no meio do fluxo. Então,
de novo, né, enfatizando, é importante a gente ter essas coisas em mente para tomar decisões mais focadas e decisões que a gente consegue depois também medir os resultados delas e entender, beleza, eu planejei para isso aqui e o output foi esse e realmente fez sentido e eu consegui alcançar aqueles resultados lá baseado na expectativa. Daí, eu trouxe emprestado um conceito que a gente vê em arquitetura evolutiva, né, chamado de Fitness Functions. Não vou me aprofundar muito no conceito, mas quem quiser dar uma olhada, tem um livro bem legal sobre arquiteturas evolutivas. Eu preciso atualizar com as referências que não estão no slide, mas eu vou colocar depois. Que é, basicamente, quando você está pensando e definindo a arquitetura, você pensar em quais são esses atributos que são importantes. Então, ali a gente tem mais ou menos um radar, que, para esse caso aqui, era muito importante a segurança dos dados. Era um pouco menos importante que a segurança dos dados, era a disponibilidade. Eu tenho ali, por exemplo, que, nesse caso, a usabilidade está com 0. Então, eu sei que, para aquele produto que eu estou trabalhando, usabilidade é uma coisa que não é importante. Então, eu não preciso me preocupar com aquilo, mas a segurança dos dados é extremamente importante, eu tenho que me preocupar. Por exemplo, eu sei que ali está com uma nota no meio do caminho em relação à parte de legalidade. Então, eu preciso me preocupar com isso também. Monitoramento ali está com uma nota 2, então é uma coisa que eu preciso me preocupar, mas que não é tão crítica quanto, de novo, segurança de dados. Então, com esse mapa em mente, eu tenho noção do que é importante para aquele produto e eu consigo pensar como é que eu vou conseguir alcançar aquilo, o que eu preciso, né, trazendo para o nosso contexto de teste, como é que eu preciso planejar os meus testes para eu conseguir garantir esses atributos que eu sei que são importantes para o projeto que eu estou trabalhando. E aí, falando de novo sobre a questão de medir, também não adianta muito a gente, beleza, eu defini esses atributos, eu sei o que é importante para o meu produto, eu defini uma estratégia de como é que eu vou alcançar aquilo, e depois, como é que eu sei que os resultados que eu alcancei realmente fizeram sentido e estão alinhados com aquilo que eu defini no início? Então, trazendo de novo o assunto de métricas que a gente falou mais cedo, mas não está totalmente relacionado a métricas de teste, dados os atributos que eu escolhi e que eu sei que são importantes, como é que eu consigo medir e até mesmo iterar, né, depois que as pessoas estão usando o produto, para entender se aqueles atributos realmente fazem sentido, se eles estão relacionados à satisfação do usuário, se é realmente o que o usuário precisava, ou se eu preciso repensar e mudar os atributos. Porque também é uma coisa que as pessoas perguntam muito quando a gente fala disso, essa lista de atributos, essa priorização de atributos é uma coisa fixa para o resto da vida do projeto e nunca mais eu posso mudar? Não, é uma coisa que vai evoluir com o decorrer do tempo, mas a gente precisa começar de algum lugar e o importante é medir para você entender, ok, até aqui, né, no exemplo que eu dei lá das 15 pessoas usando o produto, eu sei que eu não tinha um requisito tão forte de performance, porque era um grupo limitado de pessoas que estavam usando aquele produto e era interno da empresa. Mas agora a gente tem um roadmap de crescimento e a gente está esperando 1 milhão de usuários. Então, você sabe que você vai precisar atualizar essa lista de atributos e voltar e entender o que precisa ser modificado e como você vai garantir isso. Então, é uma lista que a gente pode dizer que é viva no decorrer do ciclo de vida da aplicação. Então, você vai revisitar quando você tem mudança de requisito, para você poder continuar, né, evoluindo e atualizando essa lista e atendendo às necessidades do usuário. Então, eu trouxe um exemplo aqui de KPIs. Esses a gente pode usar, são bem ligados à parte de app, né, que tem ali no final, por exemplo, nota do aplicativo. Tem um exemplo ali de gestos diferentes, por exemplo, se você conseguir mapear que o seu usuário está utilizando gestos que você não tem implementados, e aí você entende que, nossa, as pessoas estão fazendo muito tap naquela parte específica do app, então elas estão esperando que tenha alguma coisa ali. É uma coisa que você pode evoluir.
Retenção e abandono também, então entender o quanto as pessoas estão chegando, né, nesse caso específico, é aplicativo, o quanto as pessoas estão chegando, quantas pessoas estão ficando e quantas estão indo embora. Tem alguns exemplos ali relacionados a engajamento, a audiência, e ali tem o exemplo que a gente já citou de devices usados, né? Então, eu consigo saber, beleza, eu tinha pensado no início, né? A gente tinha mapeado no início que essa aqui era a lista de devices que as pessoas iam utilizar por esse produto, mas eu estou vendo que eu estou tendo muito mais acessos em um outro device específico que eu não tinha listado e que não estava dentro da minha prioridade. Então, se isso faz parte do meu grupo de usuários, dos usuários que o meu produto quer atingir, é uma coisa que eu preciso voltar na lista e eu preciso refazer isso para conseguir atingir as expectativas e conseguir dar uma melhor qualidade para o produto que eu estou trabalhando. Então, ali tem outros também relacionados à performance, como eu falei, que vão te ajudar a fazer esse ciclo de definição, conseguir definir quais são os atributos, como é que você vai implementar isso e medir para entender o que eu mapeei realmente está certo, eu preciso de alguma atualização, eu preciso mudar alguma coisa para o meu usuário. Então, agora, eu queria que vocês dessem uma pensada rapidinho, 1 minuto, no produto que vocês trabalham hoje, que vocês pensassem em alguma característica dessas que a gente falou aqui. Eu posso voltar lá na lista de atributos para ajudar. Essa aqui é enorme, né? Vamos usar essa aqui, que é um pouquinho menor. Que, por exemplo, aqui durante a palestra agora, vocês viram que é um atributo que está aqui, pensando no seu usuário. Vocês acham que seria importante para o produto que vocês têm, mas que vocês não, hoje em dia, vocês não olham para esse atributo e não se preocupam com ele. E, obviamente, eu quero ouvir os exemplos, porque eu estou cansada de falar. Funcional. Mas qual? Seria legal o qual e por quê também, né? Não só o qual. Vamos lá, gente. Nada? Cadê? Quem falou integridade? Por quê? Porque atualmente o nosso sistema a gente não tem isso. Desculpa. A gente não tem. Não tem, mas por que é importante? Basicamente, a gente sofre um pouco exatamente porque ele não está tão íntegro quanto a gente precisava, né? Então, se a gente tivesse mais, talvez a gente teria tanta dor de cabeça com alguns detalhes em cima disso. Beleza, mais o quê? A segurança e manutenibilidade. Segurança, devido a temos alguns problemas de segurança com nossos usuários. Está mais perto? Tá. Se puder falar um pouquinho mais alto. Tem problema com alguns usuários que têm problema com suas senhas de segurança, mas devido à encriptação que a gente utiliza. E a manutenibilidade, às vezes, é bem difícil modificar o código somente por uma nova feature que vai ser adicionada. Então, isso volta no exemplo que a gente falou no início, que, por exemplo, quando a gente fala de manutenibilidade, se você pensa no ponto de vista do usuário final, para ele não faz tanta diferença a manutenibilidade do código, né? Mas quando a gente pensa em qualidade de software, do ponto de vista do time que está trabalhando e tendo que mexer naquele código todo dia e fazer alteração, para ele faz muita diferença, né? Pode falar. Oi. Nessa lista aí como eu tenho vários produtos, eu acho que quase todos eu teria que me preocupar. Mas hoje eu vejo que usabilidade e segurança talvez sejam os principais. Usabilidade, que eu tenho muito produto legado, né, tecnologias antigas, um público muito diversificado de pessoas que costumavam acessar lá no Internet Explorer e pessoas hoje que acessam no mobile. Então, atender esse público de forma geral é um desafio bem grande. E a segurança é que eu estou tratando dados da população de Manaus, vamos dizer assim. Então, essa segurança da informação é algo que a gente precisa se preocupar bastante para prover toda a segurança e a confiabilidade da informação. São esses dois os principais, né? Bacana. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente fala de produtos, né, que têm ali
os dados de usuário, quem não se preocupa tem que começar a se preocupar por causa da LGPD, né? Então, é um outro atributo que, por exemplo, pode ser que até agora, né, para o seu produto, ele não tenha sido tão priorizado e que, nesse momento, enfim, não faça tanta... Não é que não faça tanta diferença, mas é que não foi priorizado e que você consegue sobreviver sem isso, mas, pensando do ponto de vista da LGPD que vem aí, é um atributo que talvez deveria subir para o topo da sua lista, porque se você não conseguir atender a isso, você vai levar multa e isso pode ser um problema para a empresa. Oi, meu caso também é manutenibilidade, mas com relação ao ponto de vista assim, que é um produto antigo e, ao longo dos anos, a própria linguagem utilizada teve atualizações, já existem mais recursos, uma forma, digamos assim, mais refinada de implementar o que eles fizeram na unha, né? E, em nenhum momento, ao longo desse tempo, ao longo do desenvolvimento, foi pensado em formas de melhorar isso, né? Então, quando tem alguns pontos que dar manutenção é muito custoso. Manutenibilidade sempre é um exemplo que a gente vai deixando de lado, né? Porque tem o prazo, tem que atender, tem que fazer, e, nossa, não dá tempo de pensar direito em qual vai ser a arquitetura, em qual vai ser a solução, então vamos implementar e depois ver o que acontece, e nunca mais a gente vê o que acontece, né? E aí acaba tendo que o tempo inteiro ficar mexendo ali, e, de novo, por isso que eu queria deixar bem, assim, que de tudo isso que eu estou falando hoje, que vocês saíssem, né, e ficasse reforçado na cabeça de vocês, é essa questão dos diferentes pontos de vista relacionados à qualidade, que são das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, eu sei que a gente foca muito no usuário final, que, obviamente, é importante, porque é a pessoa que está ali fazendo... É a razão da empresa existir, é a razão do produto existir, mas lembrar que todas as outras pessoas envolvidas também têm alguma relação com isso. Então, reforçando esse exemplo da manutenção, né? Mesmo que para o usuário final, como eu já citei aqui, é uma coisa que seja transparente, ele não faz ideia de qual é a macarronada do código que está por trás, mas para o time de desenvolvimento que está trabalhando e que vai ter que mexer naquele código por 1 ano, por 2 anos ou por 10 anos, é um atributo de qualidade extremamente importante e que faz muita diferença e vai acabar impactando o usuário final, porque, mesmo que ele não saiba o que está por trás, quanto mais tempo passar e mais difícil for de manter, a chance de, a cada mudança, você incluir mais problemas que vão estourar para o usuário final são maiores. Então, assim... e não só a manutenibilidade, acho que todos esses requisitos que são um pouco mais tecnológicos, que a gente pode chamar, né, coisas que são são invisíveis para o usuário final, elas são mais difíceis da gente conseguir negociar dentro dos projetos, né? Então, de novo, como já foi citado aqui, para o gestor, no caso, o importante é que a gente consiga atender, né, ali a data que foi estipulada, porque por uma série de questões do produto, enfim, e da empresa. E aí a gente não consegue negociar que a gente precisa de mais tempo para definir melhor a arquitetura, para poder usar um componente melhor, para poder pesquisar e usar uma ferramenta melhor. E a gente foca tudo em usabilidade, por exemplo, né, dando os dois extremos. Mas quando a gente consegue ter essa visão e listar quais são os atributos importantes e priorizar, é mais fácil da gente conseguir tomar essas decisões e conseguir fazer essas concessões, né? Porque aí você mostra que, olha, os atributos importantes para a gente são esses aqui, vão incluir usabilidade, vai incluir segurança, vai incluir funcionalidade, mas dado que o nosso produto tem uma expectativa de crescimento tal, a gente está pensando num ciclo de vida tal, a gente precisa incluir manutenibilidade, porque a gente vai continuar dando manutenção e evoluindo esse produto, e isso vai impactar lá na frente em todos os outros, que é o funcional e usabilidade. Então, muitas das vezes, a gente, né, é uma percepção pessoal, dado os projetos que eu já passei e a experiência. Às vezes, a gente não consegue... Não só tempo, né, mas a gente não consegue vender essa ideia de coisas que a gente precisa fazer para o nosso bem enquanto time, e aí para atingir o que é qualidade para o time que está trabalhando, porque a gente não tem uma forma de mostrar isso claramente, de que eu investi tempo em manutenibilidade do código não significa que eu estou deixando de fazer a feature e estou deixando de entregar o produto, né? Significa que eu vou fazer isso, isso e isso que é importante para o produto, mas eu também preciso incluir essa característica que é importante para o time e que vai ajudar a gente no futuro.
Então, a ideia é que vocês tentem fazer esse exercício com o time que vocês trabalham e com o produto de vocês. E aí vocês podem tanto usar essa lista da ISO, ou se vocês quiserem pegar uma lista maior como essa da Wikipedia e ver o que cada um desses atributos significa, e pensar, dentro do escopo do produto ou do projeto de vocês, quais são os atributos que fazem sentido. Primeiro, né, assim, tentar fazer sem nenhum viés, sem pensar no que tem hoje, no que não tem, mas, dado o produto, a ideia de negócio que eu tenho, quais são os atributos que fazem sentido? E aí, depois desses atributos, o que eu estou cobrindo e o que eu não estou cobrindo? Né? E desses, quais seriam os mais importantes? Qual é a prioridade? E, a partir daí, você consegue muito melhor definir principalmente a sua estratégia de teste. Né? Porque, de novo, você escrever uma lista de casos de teste, seja manual, você escrever uma série de casos de teste de automação, não diz muita coisa se você não pensou e não entendeu quais eram as características que eram importantes para aquele produto de novo. Então, até mesmo a sua decisão de escolher, eu vou começar a automatizar, preciso escolher uma ferramenta. Depende muito dos atributos que são importantes, porque a gente viu o exemplo do colega ali, que tem pessoas usando o Internet Explorer. Então, é um grupo significativo? A gente vai continuar dando manutenção a isso? Vai. Então, não adianta você pegar e usar uma ferramenta de automação que só dá para rodar teste no Chrome, porque você vai ter uma suite rodando no Chrome e vai ter que continuar rodando teste manual no Internet Explorer. Então, é bem importante a gente parar um pouco e, antes de tomar todas essas decisões de ferramentas, ou de técnicas, ou de processos, e entender o que a gente precisa, para onde a gente tem que ir, para depois tomar esse tipo de decisão. E aí, como a gente também, né, mais uma palavra que a gente já ouviu hoje nas palestras anteriores, depois que a gente tem toda essa lista aqui definida, né, e conseguiu conhecer o usuário, entender as necessidades dele. E aí, quando eu falo de necessidades também, só abrindo um parêntese, acho que a gente pode considerar necessidades explícitas e implícitas também, porque, de novo, você não vai perguntar ao seu usuário em quantos segundos a sua API tem que responder, porque ele não faz a mínima ideia, mas você tendo noção de que, nossa, o meu usuário, né, o usuário que vai utilizar a minha API, nesse caso, né, seja uma empresa, ou enfim, ele tem um comportamento tal, ele tem uma estimativa de tantos acessos, então, eu acho que a minha API deveria performar desse jeito. Então, é importante aqui também lembrar que tem coisas mais explícitas que o usuário vai te dizer que ele precisa, e tem coisas que são implícitas, principalmente quando a gente fala de requisitos não funcionais, que a gente, enquanto especialistas nessa área, a gente precisa ajudar a definir para conseguir atender as expectativas do nosso usuário. E aí, depois que a gente já definiu tudo isso, conseguiu pensar em qual é a estratégia de teste e partir para a execução, a gente fala um pouco da parte de DevOps, e mais focado, né, dado o tema aqui, em continuous testing. Né? Esse é um pedaço de um repórter do Gartner de 2017, que é uma previsão para esse ano, né, 2020, que as iniciativas de DevOps iam fazer com que as empresas aumentassem 50% a implementação de continuous test, né, usando frameworks e ferramentas. Então, é uma coisa que eles constataram que, para esse ano, todo esse movimento que a gente fala de DevOps ia impulsionar as empresas a também pensarem em continuous testing, porque, às vezes, as coisas andam descoladas. Né? Ou a gente tem, de novo falando de automação, né, uma suite enorme de automação de testes que roda só na máquina de uma pessoa, ou a gente tem, enfim, sei lá, tem um pipeline que só vai até a metade, só atualiza código e compila, por exemplo. Então, ter essas coisas descoladas também não resolvem muito o problema. E aí é quando a gente começa a falar de continuous testing, que é uma coisa que, dado que a gente definiu todos os atributos, a gente entendeu o que é importante para aquele produto que a gente está trabalhando, quando a gente vai para a execução, para garantir a qualidade, né, isso que a gente chamou de cultura, é a gente realmente implementar e conseguir utilizar isso. Então, tem alguns elementos que são core, quando a gente fala de continuous testing, e o primeiro deles é o compromisso com a cultura de qualidade. E aí eu volto para o início da palestra. Assim, o que é a qualidade? Não tem como você implementar continuous testing e ter compromisso com a cultura de qualidade se você não sabe o que é a cultura de qualidade ou o que é a qualidade dentro da sua empresa ou dentro do seu produto. Então, é por isso que, reforçando,
o quanto é importante você definir essas coisas primeiro antes de sair correndo para executar, né? Então, beleza. E aí, compromisso com a cultura de qualidade dado que a gente pegou todas aquelas visões diferentes do que é qualidade para cada uma das pessoas envolvidas, sendo cliente ou sendo time, a gente listou os atributos e acordou. Beleza, esses 5 atributos aqui, esses 3 atributos, são o que, se a gente conseguir atingir, eu posso dar um selinho e dizer o nosso produto, a nossa aplicação tem qualidade. Dado que isso foi feito, aí sim você consegue que o time e as pessoas envolvidas, né, enquanto empresa, assumam um compromisso com a cultura de qualidade que foi definida. Porque, senão, a gente fica falando cultura de qualidade no caso, mas o que é a cultura de qualidade? É uma coisa que está pairando na empresa e as pessoas falam, mas você não tem nenhum acordo definido, né? E a gente viu lá na definição de cultura a questão social, né? Para você conseguir moldar esse comportamento, você precisa saber para onde você está indo. Testar em cada estágio do ciclo de desenvolvimento. Aí é uma coisa que a gente reforça um pouco mais quando a gente fala da cultura DevOps, né, de conseguir ter a automação de uma série de rotinas e você conseguir distribuir o que você tem de teste dentro de uma esteira de desenvolvimento, né, em cada um dos estágios. Depois que você tem essas coisas definidas, aí sim você vai usar as melhores ferramentas para automação. De novo, dentro do seu contexto. Então, não significa que, se você for lá no Google e ver a ferramenta top 1 de automação, vai resolver o problema da sua empresa. Não vai. Você precisa, de novo, entender qual é o problema que você precisa resolver para depois escolher. Usar uma plataforma de execução de testes que ofereça uma cobertura abrangente, porque também você ter uma quantidade grande de testes que só executam dentro da máquina de uma pessoa, por exemplo, quando aquela pessoa não está na empresa, ou se ela não está de olho na hora que está fazendo o deploy, ninguém vai rodar o teste. Então, assim, também não adianta de muita coisa. E aí, de novo, só outro parêntese. Também não significa que em 2 dias você vai conseguir fazer tudo isso. Não dá. É importante você entender qual é a jornada, né, todas as coisas que você precisa fazer, priorizar o que você vai fazer primeiro e entender que você está saindo do ponto A para o ponto B. Né, assim, ok, você tem uma suíte para quem, né, hoje a gente só faz teste manual. Agora a gente tem uma suíte de teste rodando na máquina dos analistas de teste. É uma evolução, ótimo, mas você tem que ir para o próximo passo, não pode parar ali. Escalar a infraestrutura conforme a necessidade e ter visibilidade da sua eficiência de teste, que também é extremamente importante, porque, de novo, eu tenho lá uma suíte com 100 testes, mas qual é a eficiência dela? Eu tenho uma suíte automática com 100 testes, mas todo dia eu ainda tenho reporte de problemas que os clientes estão tendo. Então, assim, aquela suíte não está sendo eficiente o suficiente. E aí, quando a gente fala de continuous testing, né, a gente está falando de testar em toda essa linha, né, a cada novo código, a cada novo build, a cada novo deployment, em produção, inclusive. Você conseguir monitorar, entender o que está acontecendo. Continuous testing engloba todos esses temas, que estão extremamente relacionados, de novo, aos atributos que a gente falou. Então, a gente tem assuntos relacionados a dados, a virtualização de serviços, a ambientes, analytics, automação, gestão dos testes e gestão de defeitos. Então, engloba todos esses assuntos. Eu estou dando uma corridinha porque está acabando o tempo. E eu gosto bastante desse desenho do Dan, que ele mostra, né, ali o símbolozinho do infinito, que a gente vê bastante falando de DevOps e de cada uma das partes, e ele coloca ali que, cara, a gente testa aqui, a gente pode testar aqui, a gente pode testar aqui. Então, em cada um desses pedaços, a gente consegue incluir atividades de teste que vão te ajudar a garantir a qualidade do seu produto. E aí, a quantidade, como você vai distribuir, de novo, depende muito dos atributos que são importantes para você e para o seu produto. E aí, por fim, né, uma coisa que a gente tem que fazer em tudo é você conseguir identificar a oportunidade, planejar o que você vai fazer, executar e fazer a revisão. Então, como eu falei, a lista de atributos não é uma lista estática que vai sobreviver por 30 anos. É uma coisa que você precisa revisitar. Eu fiz ali o primeiro ciclo, então, beleza, agora eu estou medindo, eu estou vendo que
para o meu usuário, por exemplo, a gente não esperava que a gente ia ter uma série de usuários usando o Internet Explorer ainda. Eu vi que é um grupo de usuários que tem valor e eu preciso dar suporte para esses usuários. Então, eu preciso rever os meus atributos e entender que compatibilidade é uma coisa importante agora. Então, e você pode errar também, né? Não é uma coisa que você vai definir e que espera-se que você acerte 100%. Então, por isso que é importante você conseguir medir e revisitar para entender o que faz sentido naquele momento. Era isso, desculpa a corrida no final, tenho 17 segundos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acrescentar mais alguma coisa? Nem perguntei, tem tempo para uma pergunta? Tem? Pode, claro. Olá, Cecília, boa tarde. Eu queria saber assim, que dicas, que orientações tu pode dar para usar uma métrica, de ter uma métrica para poder começar a implementar uma cultura de qualidade. Assim, como que eu encaixo uma métrica para fazer, olha, gente, precisamos de cultura de qualidade? Então, métrica é um assunto que eu sempre gosto de falar. Assim, até o Ramsés brincou na palestra dele que ele odeia métrica. Mas a questão é que as pessoas pedem métrica sem objetivo, sem saber para quê, como, quando, onde. Que aí beleza, eu preciso chegar alguém de não sei aonde, eu preciso agora saber quantos testes tem automatizado. Para quê? Tipo, quantos testes automatizados vai te dizer o quê agora? O que você precisa saber? Então, acho que a primeira coisa, antes de definir qual é a métrica, é entender o que você quer saber. Então, por exemplo, né, dando um exemplo, o produto que está hoje, eu tenho a percepção de que a qualidade, né, e entendo a qualidade como uma coisa extremamente abstrata, não está boa. É uma percepção que eu tenho. E aí, o que eu posso tentar coletar para tentar evidenciar isso? Um exemplo nesse cenário, obviamente, é você, por exemplo, ver a quantidade de issues que estão vindo dos clientes. Então, assim, se você tem uma quantidade considerável de issues que estão vindo dos clientes, significa que as coisas que estão sendo entregues não estão atendendo, e aí tem uma diferença também. Por isso eu até usei o termo issues e não bugs, né? Tentei usar uma coisa mais genérica, ou requests, enfim. Aí, vendo essa lista, você vai precisar entender. Isso são problemas, né? São bugs de coisas que foram definidas, que a gente entregou não funcionando, ou, por exemplo, é uma lista de issues porque o nosso produto não está fazendo o que o cliente precisa. Então, acho que tudo você precisa começar primeiro entendendo o que você quer saber, né? O que você precisa saber. E daí você passar e analisar. E, nesse exemplo, você consegue fazer essa análise. Isso realmente são problemas de que a gente desenvolveu baseado em uma série de requisitos e, quando a gente entregou, não faz match com esses requisitos e tem problema. E aí você precisa rever, nesse caso, né, talvez o seu processo de desenvolvimento e de teste. Ou são coisas que o cliente esperava que o produto fizesse uma coisa e ele faz outra, e aí você tem que ir lá no início rever o seu processo de levantamento de requisitos, por exemplo. Então, a minha dica seria primeiro começar pensando o que você precisa saber, o que você gostaria de saber. Aí daí você olha para dentro de casa e vê de onde você consegue tirar isso. Se é essa questão de issues, por exemplo, você consegue tentar, sei lá, pegar o sistema de ticket do pessoal que faz suporte a cliente e ver como estão as coisas. Se por exemplo, a gente estava falando da questão de manutenibilidade, você conseguir pegar e rodar, enfim, usar uma série de ferramentas como complexidade ciclomática, análise do sonar, etc., para ver como é que está a saúde do seu código. Ou então você pegar e ver, putz, quando chega uma feature nova, o time leva 5 meses para conseguir implementar uma feature nova porque mexe num lugar e quebra outro. Então, acho que primeiro é você entender o que você quer saber e daí você olha da onde você consegue extrair que métricas são essas que você precisa para provar o seu ponto. Respondido? Respondido. Beleza, então. É isso, pessoal. Eu também vou estar aqui até mais o final do evento. Se alguém quiser, enfim, trocar uma ideia ou perguntar mais alguma coisa, eu estou aí. Obrigada. E tem sticker do Agile Testers. Peguem lá.